Está escrito: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também o saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Esta é a minha saudação de próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envie o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Meus queridos, o que eu acabei de ler aqui com vocês é o encerramento do primeiro livro de Paulo aos Coríntios. Na verdade, esse aqui é o segundo livro. A gente, ao decorrer da leitura desse livro aqui, a gente percebe que ele estava escrevendo uma carta em resposta a algo que ele já tinha escrito. Mas é uma carta que se perdeu, nós não temos acesso a ela. Então, portanto, 1 Coríntios, na verdade, é uma segunda carta que ele enviou aos irmãos que habitavam em Corinto. E em 2 Coríntios, que é o próximo livro, é a quarta carta, porque teve mais uma outra que se perdeu. Quando a gente lê o capítulo, fica nítido, quando a gente lê as cartas, fica nítido que Paulo estava respondendo acerca de algo que ele já havia falado. Mas são cartas muito boas, eu gosto bastante. Talvez os livros que eu mais uso de referência quando eu vou pregar ou quando eu vou falar algo com alguém, um conselho, seja o que for. Eu cito muitos livros que Paulo escreveu aos irmãos que habitavam em Corinto, porque é muito direto. É muito direto. É um livro de repreensões duríssimas que ele faz aos irmãos que habitavam nessa região da Acaia. Ele fala de até uma espécie de devassidão tamanha, que tinha gente dentro da igreja desse povo que tinha um caso com a mulher do pai. Então eram coisas assim tenebrosas e todo tipo de loucura acontecia nessa igreja. Inclusive ele separa aqui pelo menos 2 capítulos para ensinar sobre os dons. É algo que o pastor está ensinando no Tadel. Eu convoco os irmãos a participarem. Todas as terças-feiras tem o Tadel, que ensina aos líderes. E agora o pastor está ensinando sobre os dons. Com certeza, se ele for falar terça-feira agora dos dons, que eu acho que vai ser a continuação, serão 3 partes, ele já falou da primeira. Ele vai abordar 1 Coríntios capítulo 12 e 14, não tem como fugir disso, que são as instruções mais claras que a Bíblia dá sobre os dons do Espírito. Paulo teve que ensinar os irmãos dessa igreja como usar os dons, porque era uma loucura. Enquanto tinha alguém aqui no púlpito pregando, outro levantava ali onde está o Marquinho, falando em língua, profetizando, o outro estava ali rodopiando, outro estava ali cantando. Inclusive tem algumas igrejas que são assim hoje em dia, né? A Bíblia repreende isso duramente. Ela fala sobre ter ordem e decência na igreja. E aí os irmãos faziam isso tudo no culto. E aí, a pregação da palavra, como as pessoas vão receber um culto dessa maneira? Como Deus vai receber um culto dessa maneira? Deus sempre foi um Deus de ordem. Ele já parou para pensar que ele separou em dias a criação? Ele não precisava disso, não. Primeiro dia, tal coisa. Segundo dia, tal coisa. Deus sempre estabeleceu limites, mandamentos, leis, regras, ordem. Então é necessário ordem, dentre muitos ensinamentos que Paulo vai tratar aqui aos irmãos que viviam de maneira desordenada. E esse é o final da carta, literalmente o finalzinho da primeira carta aos Coríntios que Paulo escreveu. Ele dá exortações finais, né? A primeira parte aí, que é do versículo 13 e 14, ele faz orientações gerais finais. Ele dá as seguintes orientações. Versículo 13: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, essas orientações gerais finais, ele separa algumas características que ele pede para esses irmãos.
que talvez sejam características importantíssimas para nós termos nos dias de hoje. Se ele separa somente essa, eu acho que elas têm algum valor para a nossa vida cotidiana. A primeira que ele fala aí é sobre ser vigilante. E biblicamente, há 3 maneiras, as mais comuns pelo menos, da gente vigiar. São as maneiras que Jesus, os apóstolos, ensinaram a nos mantermos em estado de atenção. O que é alguém que vigia? Um vigia hoje em dia, o que seria? Eu conheço, tinha um irmão que vinha até aqui na nossa célula, né? Que é mais antigo aí da célula vai lembrar. Eu acho que ninguém que é antigo aqui veio hoje. Acho que nem a Cibele deve lembrar dele. Ele é bem antigo. Quando começou as reuniões nas casas, ele vinha comigo para me ajudar. Depois ele deu uma parada de vir, mas ele ainda vai lá na igreja. Ele é vigilante. Ele é um bruto do negão, assim, fortão, assim. E ele basicamente recebia salário para ficar assim, ó. Para ficar parado, fazendo cara feia. É isso que o vigilante faz, e observando tudo. Ele ficava ali horas e horas parado, fazendo cara feia, observando tudo o tempo todo, estando em alerta. Para se precisar, ó, puxar a pistola ali. É isso que o vigia faz. Ele não faz muita coisa não, mas ele fica parado, prestando atenção, preparado para qualquer tipo de movimento brusco, preparado para qualquer coisa que aconteça que pode surpreender e atrapalhar a obra que ele estiver ali, né? O serviço que ele estiver fazendo. Então, a Bíblia nos manda agir dessa maneira, estar preparado, pronto para o combate, em 3 situações. Primeira, contra a carne. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus fala algo que é muito conhecido. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós devemos estar em vigilância contínua contra a nossa carne. Nós devemos, além dessa vigilância, orar. Uma coisa que ao lado da vigilância sempre ocorre, principalmente contra os nossos pecados carnais, contra nossas vontades pessoais, é a oração. Por isso que é tão precioso nós virmos até aqui aos sábados e continuarmos essa vida de oração na nossa casa, no nosso quarto, no nosso íntimo. Porque ao vigiar e estar sempre em oração, estaremos preparados para não darmos lugar à carne, para não pecarmos contra Deus. Então, meus queridos, se você quer vencer a carne, se você quer vencer o pecado, é necessário que você esteja sempre em alerta. Tem irmão que vive muito na beira, viu? Vive muito traça uma linha, isso aqui, traça uma linha, isso aqui é pecado, isso aqui não é. E vive perto dessa linha que traça. Mas um estilo de vida vigilante não é isso. O estilo de vida vigilante eu sei, primeira coisa, eu sei exatamente o que eu não devo fazer, mas eu vou me resguardar de todas as maneiras possíveis e fazer até aquilo que eu não preciso para não cair nesse tipo de tentação. É estar completamente preparado para não vacilar. Sabe, Jesus, certa feita, ali no Sermão do Monte, ele fala, se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Nós devemos estar preparados para fazer qualquer tipo de sacrifício para não pecar. Nós devemos estar sempre atentos contra as tentações e as armadilhas de Satanás. Tem gente que vive no mundo da lua, tem gente que está na igreja aqui contando quantas lâmpadas tem gente que está na rua chutando pedra. Nós, como filhos de Deus, devemos estar vigilantes, porque a qualquer momento nossa carne pode nos chamar ao pecado. E aquele que está distraído é facilmente enredado pela carne. E mais do que a carne, que é o nosso principal vilão, nós mesmos, mas Satanás, que usa a carne para nos pegar. Olha aí o que fala a Bíblia em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós devemos estar alerta, meu querido. Se você der uma bobeirinha, sabe quem está de olho em você? Satanás. Eu estava até falando, acho que era na célula de 13 de maio, ou foi na dos jovens, eu não lembro, que a gente não se dá conta do mundo espiritual que está aí. Sabe, nós estamos aqui, olha para o lado direito aí, todo mundo, direito e esquerdo, faz aí, direito e esquerdo. Você está vendo seus irmãos aí? Está vendo a parede, as cadeiras e tal? Isso é o mundo físico, esse é o mundo material. Mas nesse mesmo lugar aqui, há anjos. Seres assim, terríveis mesmo, com várias asas, vários olhos,
bichos que, quando apareceram ao profeta, os homens de Deus, eles caíram como mortos no chão. Então, são bichos assim que a gente ficaria com medo de ver. E eles estão aqui do seu lado. E são anjos. E também ali na rua, tem anjos, mas anjos demoníacos. Anjos de Satanás. Espíritos malignos. Que se os anjos de Deus são feios assim, imagina os do demônio. Os de Satanás. E eles estão ali, ó. Imagina assim, ó. Nossa. Imagina assim, eles andando de um lado para o outro. De um lado para o outro, assim, só esperando. Só esperando a gente ali. Sabe, a gente ter a mente vazia, torcendo para você não prestar atenção na palavra, esperando que você não adore o Senhor, achando bom quando você se distrai. Satanás está sempre preparado para quando você der bobeira, sua carne estiver fraca, aí ele vai até você e vai te tentar. É por isso que nós devemos estar sempre alertas, vigilantes. E por fim, nós devemos vigiar, estarmos preparados para a volta de Jesus. Ora, Apocalipse 16:15 está escrito: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Nós devemos estar também preparados para o dia do retorno de Jesus. Jesus falou assim em Mateus 24, quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Estejam, pois, vigilantes, preparados, estejam andando em santidade, sejam amigos do Senhor. Tem gente que fala assim, não, eu vou deixar para ser amigo de Deus, mas para o fim da vida, porque eu sei que vai ter perdão, até lá eu vou viver da maneira que eu quiser. E se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar amanhã? Ou se Ele voltar para você hoje, para você amanhã? Em que sentido? Se você morrer agora, se você morrer amanhã, para onde você vai? Faça essa pergunta para você hoje mesmo. Se eu morresse agora, para onde eu iria? Eu estou vigiando a volta do meu Senhor Jesus? Eu estou vigiando? Eu estou preparado para quando o meu Senhor Jesus voltar? Ou eu estou dando bobeira? Se estiver dando bobeira, meu irmão, você está de braço colado com Satanás. Vigie. Outra coisa que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 16, estejam vigilantes, ele fala firmes na fé. O que é estar firme na fé? É estar completamente convicto. Tem gente no meio do povo de Deus que não é convicto de coisa alguma. Que cada vez que alguém no Instagram, no YouTube, Facebook, Twitter, na rua, ou qualquer pessoa que chega com a Bíblia na mão e fala, a Bíblia diz isso, fala, é verdade. Aí chega outra pessoa discordando, é verdade. Chega outra pessoa falando outra coisa, é verdade. Não tem uma opinião fixa da palavra de Deus. Muda de ideia o tempo todo. Não está firme nas convicções bíblicas, não está firme na fé verdadeira. Paulo escreve aos Efésios falando sobre isso, esse tipo de gente, Efésios 4:14. Nosso propósito, é que não sejamos mais como crianças. Olha como ele chama pessoas que agem dessa maneira, criança que cada hora está mudando de ideia, mudando de opinião, que alguém dá um doce, ele vai atrás. Não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Como a gente não é enganado, como somos estabelecidos firmes na fé, conforme Paulo nos manda, ordena fazer? Se enchendo da palavra. Se alguém chegar até você falando de um evangelho diferente daquilo que está escrito, anátema, maldito, você não deve ouvir esse homem, você não deve cumprimentar esse homem, você não deve comer com esse homem. Paulo inclusive fala isso em 1 Coríntios capítulo 5. Pessoas que pervertem a palavra de Deus não devem ser seu amigo, você não deve parar para ouvir, e você deve repreender, se for necessário, porque tem gente que é como jogar pérola aos porcos. Então, meus queridos, nós devemos estar firmes na fé. E aí ele vai falar outras características aí no versículo 13, sejam corajosos, sejam fortes. Essas duas características costumam, biblicamente, estar juntas. É quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Porque normalmente uma coisa depende da outra. Para você ser corajoso é necessário que você tenha força. Não é só uma força física, mas uma força de espírito.
E essa força, essa coragem se traduz em uma atitude: ação. Você não pode falar que é forte, corajoso e ser bobão, ser parado, não avançar, retroceder. Isso não é ser forte e corajoso. Quer ver? Em 1 Crônicas, capítulo 28, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, está escrito: e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você, e Ele não deixará, nem abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Então, ser forte e corajoso é colocar mãos à obra. Meu querido, se é crente, levanta a mão. Você acredita em Jesus? Ele é seu Senhor? Então, mãos à obra. Se você gosta dessa palavra, seja forte e corajoso, aí vira um mantra no meio dos crentes, né? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Você acredita nisso? Mãos à obra. Trabalhe para Deus, senão essa palavra não é para você. Você vive na sua casa só para você, só para sua família. Muito bem, faça isso mesmo, mas não é o suficiente. Você como cristão deve viver para Deus, para a obra de Deus, para pregar o reino do Senhor e a volta futura dele. E ele fala, no versículo 14, 1 Coríntios 16, façam tudo com amor. Porque conforme fala Colossenses capítulo 3, versículo 14, o amor é o elo perfeito. Todas as nossas obras na terra devem ser coladas, né? Deve ser como a cola que une todas as nossas obras, o amor. Devemos fazer tudo por amor, a Deus e ao próximo. Não por ambição egoísta, não por vaidade, mas para a glória de Deus, por amor a Deus e amor aos nossos irmãos. Tanto os da nossa família, porque esse irmão que está aí do seu lado é da sua família. E eu não estou falando do Kesler e Kerla aqui, um do lado do outro, não. Estou falando do Kerlon com a Esther. Estou falando da Radassa com o Marquinho. Nós, apesar de não sanguinamente não sermos irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Então nós somos uma família e devemos sempre orar um pelos outros, amar uns aos outros. Então nós devemos ter esse amor pelos nossa família. É amor também pelos que ainda não são nossa família. Fazendo com que eles, trabalhando para que eles um dia se tornem nossos irmãos de fato. E aí, no versículo 15 a 18, Paulo vai dar orientações eclesiásticas. Vai dar orientações sobre a igreja de modo geral. Ele fala sobre esse Estéfanas, que lá no primeiro capítulo, no versículo 16, ele fala que batizou esse cara aqui. Então é um cara que ele está desde o início da fé com ele, trabalhando esse cara, falando que ele e sua família foram os primeiros convertidos, e que ele tem dedicado sua vida como serviço ao Senhor, lá em Corinto. Então era um dos líderes lá de Corinto, e ele está falando para os irmãos, no versículo 16, que se sujeitem a eles e a outros que como eles servem com tanta devoção. Nós devemos nos sujeitarmos aos nossos líderes. Quem que é o seu líder? O Davi. Quem que é o seu líder, Davi? Teu pai e tua mãe, primeira coisa. Depois, seu líder de célula. O Davi já é líder de célula, glória a Deus. Mas e tem a Cibele também. Tem eu e a Tamira ainda, que ainda não saímos. Tem eu, pelo menos, sou líder de jovem. Tem o pastor, tem os professores, tem o prefeito. Quantos líderes nós temos na nossa vida? Nós devemos ser submissos a todas as nossas lideranças. E ser submisso é respeitar. Tratar com o diferente. A pessoa que está acima de nós, que tem uma autoridade que nós não temos, nós devemos tratar com honra. É o que a Bíblia diz. A gente pode não concordar, pode não gostar muito, mas nós devemos ser obedientes, tratar com honra, não podemos desrespeitar, não podemos ser afrontosos. Se essa pessoa, por exemplo, for um líder de igreja que não serve ao Senhor, saia da igreja. Saia da igreja. Se for um mau político, não vote nele, faça campanha contra. Mas nunca passe do limite. Seja ciente dos seus limites, não fale mal das pessoas, porque além de falar mal de um transeunte qualquer já é pecado, é a maledicência. Imagine de alguém que tem autoridade. Saiba o limite de cada coisa. E aí ele vai falar também, no finalzinho aí, eu gosto demais disso aqui, versículo 18. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. E aqui ele não fala só dos que servem como líderes. É claro que o foco principal é esse, porque ele está falando desses homens que são líderes. Mas ele abre. Valorizem todos que servem tão bem. Então, valorizem os irmãos que louvam o Senhor aqui, estão servindo a Deus e a vocês. Porque eles são anfitriões da presença de Deus, da adoração.
Eles estão ministrando a Deus. Quantas vezes a gente valoriza, os irmãos vêm aqui sexta-feira, os irmãos chegam mais cedo para ensaiar, eles estão fazendo isso para a glória de Deus, que a gente valorize o empenho dos nossos irmãos, que a gente valorize os irmãos da mídia, Davi, Cibele, que estão sempre ali, trabalhando para o Senhor. Davi está ali agora. Às vezes, meus queridos, a gente quer estar aqui no meio de vocês, adorando a Deus, porque é tão bom adorar, é tão bom estar prestando atenção 100% na palavra, mas a gente está ali trabalhando. Valorize os nossos irmãos que estão em trabalho, valorize os irmãos que limpam a igreja. Vocês já pararam para pensar, quando você chega aqui na igreja, normalmente, às vezes não, os bancos estão tudo limpinho, organizadinho, é alguém que faz isso. Valorize, procure saber, elogie, dê presentes. A Bíblia fala muito, principalmente em Provérbios. Eu li com os jovens Provérbios lá na célula, a gente leu o livro inteiro. Quantas vezes não fala de presentear as pessoas, honrar as pessoas? O próprio Jesus ensina uma parábola só sobre isso. Quando a gente honra, a gente ganha um favor da pessoa. Mais do que isso, tem a ver com honra, de fato. A gente fala, eu reconheço o que você faz. E aí, do versículo 19 e 21, são as saudações finais. Eu não vou ler aqui, mas ele fala uma coisa que é interessante. No versículo 20, no final do versículo 20, ele fala, saúdem uns aos outros com beijo santo. Ele está falando para os irmãos da igreja de Corinto, que vocês estejam sempre unidos e saúdem uns aos outros com um beijo santo. Olha o nível de intimidade que Paulo queria que a igreja tivesse. Você beija, não é beijar na boca. É você ter um nível de intimidade de beijar o seu irmão, de abraçar o seu irmão, de criar um vínculo, uma amizade, enraizar. Como eu falei, nós somos uma comunidade, uma família. E esse povo aqui vivia brigando demais, como eu falei para vocês. Tinha uns aqui que falavam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Jesus. Tinha facções dentro da igreja, brigas, panelinhas. E aí Paulo repreende duramente ao longo do livro, mas no final ele fala, saúdem uns aos outros com beijo santo. Chega de panelinha, chega de briga, chega de, qualquer tipo de desavença, dissensão. Ame o seu irmão, crie vínculo com ele. Porque você não pode falar que os do mundo são seus amigos. Eles não são. Porque como você pode falar que os homens, as pessoas das trevas, são amigos de você que é da luz? A Bíblia chama isso de julgo desigual. Tem gente que associa isso só a casamento, mas é todo tipo de vínculo. Amigo é só aqueles que são filhos de Deus junto com você. Só luz pode ficar com luz. Meus queridos, e aí ele vai encerrar aí. Do versículo 22, ele fala uma maldição. O 23, ele faz uma oração. E o 24, ele faz uma bênção. Eu vou ler do 23 aí, que ele fala que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. A oração que ele faz, e a oração que o pastor sempre faz aqui no final do culto, que a graça de Jesus esteja com vocês, que vocês estejam cientes da graça. Isso aqui não é só que a graça esteja, a graça já está com vocês, se vocês permanecerem em Jesus. Mas que a consciência, conforme até a Sibeli orou ali na oração dela, que a consciência do amor de Jesus esteja em nós, do perdão dele merecido esteja em nós. E 24, Paulo fala isso, envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Ele fala, eu amo vocês. Apesar da dura palavra que ele falou no 22, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, Senhor. Olha que dureza. Eu gosto muito desse finalzinho desse livro, muito por causa disso aqui. A gente não tem noção do tamanho do pecado, que é não amar o Senhor como deveria. Que é não amar o Senhor de todo o coração, conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Que esse é o principal mandamento. Ora, o que é um pecado? Quem sabe o que é pecado? Lá na primeira carta de João, ele fala que pecado é quebra de mandamento. Se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, logo, o pior pecado é você não amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o que Paulo fala, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Você fala, eu amo o Senhor, mas se analise, no dia a dia você ama o Senhor? Jesus fala que aqueles que me amam obedecem meus mandamentos, está lá em João capítulo 14. Você obedece ao Senhor no seu dia a dia? Você cumpre a palavra que Ele ordenou? Você faz isso e faz isso de coração? Você vem à igreja, você adora o Senhor, elogia Ele com sinceridade? Que a gente venha nos autoanalisar.
para que a gente não seja amaldiçoado pela nossa falta de amor a Deus. Meus queridos, fiquem de pé. Muitos ensinos preciosos a gente pode tirar da palavra de Deus. Eu li aqui com os irmãos o finalzinho, as saudações finais de Paulo aos irmãos de Corinto. Então, olha o tanto de coisa que eu pude tirar de um trecho que às vezes a gente até ignora. Eu quero incentivar os irmãos a lerem mais a palavra do Senhor e a amarem mais o Senhor. Que nós venhamos fazer isso. Amar de todo o coração e buscarmos a Deus com tudo que é em nós. Porque a vida eterna é essa, conhecer o nosso Pai. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai. Ó Senhor, muito obrigado pelas exortações nessa noite, pela Tua preciosa palavra. Jesus, nos ajude a sermos vigilantes, a vigiar contra a nossa própria carne, contra o Satanás, e estarmos preparados para a volta do Senhor. Seja a volta mesmo, seja o dia da nossa morte, porque nós não sabemos o dia que isso acontecerá. Nos ajude a viver de maneira preparada, Pai. Que a gente venha estar sempre esperto e não disperso, Pai. Nos ajude, Espírito Santo. Nos mova em direção à firmeza na fé, a firmeza de convicção. Que nós venhamos sempre sair corajosos e fortes no Senhor. Nós devemos estar sempre trabalhando para Ti, para que assim de fato sejamos corajosos e fortes. Que nós devemos fazer todas as obras para Ti e pelo próximo, sempre com amor. Que nós venhamos obedecer os nossos líderes. E que nós venhamos honrar todos aqueles que servem ao Senhor, Pai. Que venhamos valorizar cada um dos nossos irmãos. Que nós venhamos beijar uns aos outros com um beijo santo. Que nós venhamos criar vínculo e intimidade entre nós. Pai, tira nós da nossa própria vaidade pessoal, que nós venhamos nos relacionar com as pessoas. Ó Deus, e nos livre da maldição de não Te amar como deveríamos. Coloque em nós um conhecimento da Tua graça, porque se a gente entender o nível do Teu perdão, é impossível não Te amar como o Senhor merece. E nos dê força, Espírito Santo. Nos dê força, nós te amamos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.